transporta. Você está aqui, daqui a pouco está ali. E um dia desse o camarada veio me dizer que que Felipe foi teletransportado. Eu olhei para a cara dele, essa risada que vocês estão dando aí, eu dei. Ele disse, rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu preciso de muita fé para acreditar naquilo que você crê. Eu preciso. Porque até hoje eu não vi ninguém se teletransportar para junto de mim. Eu já vi, eu creio que Felipe foi transportado. A Bíblia diz claramente, o Espírito Santo pegou Felipe daqui e levou lá. Depois pegou Felipe que estava lá e levou para outro lugar completamente diferente. Por quê? Ele produziu um efeito. O arrebatamento, Deus já falou para mim? Já. Deus já falou várias vezes para mim. Eu já tive essa experiência que Paulo teve, eu já tive umas 2 ou 3 vezes. E tem uma coisa, faz muito tempo que eu não tenho, e eu estou preocupado com isso. Tem alguma coisa errada na minha vida que eu preciso acertar com Deus para poder Deus continuar fazendo isso. Deus quer fazer isso com todos nós. Ele não faz acepção de pessoas. Mas a gente tem que dar os passos. Enquanto tiver um pecado não confessado, Deus não pode habilitar o seu servo a fazer um trabalho perfeito de salvação na vida dele e na vida dos outros. É por isso que fico. Mas Deus tem um santuário na terra? Tem. Eu já disse aqui, vou dizer de novo. 1 Coríntios capítulo 3, 16. Nós temos 2 intercessores. Certo? O santuário celestial, de acordo com o capítulo 4, o capítulo 5 de Apocalipse, é mais ou menos isso daqui. Se você me perguntar, certo, qual é a região geográfica onde fica isso daqui, isso aqui chama-se Tribunal do Universo, mais popularmente conhecido como Santuário Celestial. Certo? Se você chega no capítulo 5, capítulo 4 vai dizer que aqui tem alguém do qual fugiu toda a terra. Ele tem a aparência das 3 pedras que se usavam, as fundamentais do santuário, no peitoral do santuário celeste, do sacerdote no santuário terrestre. Uma se chama jaspe, outra se chama sardônio, e a outra se chama esmeralda. Sardônio já está dizendo fogo, um fogo muito forte, muito brilhante, como se fosse um cobre polido, certo? E essa forma aqui, isso aqui forma simplesmente a glória do Pai. E tem mais. Repare como é interessante. Eu já faço isso com tanta facilidade. Eu vou repetindo. O segredo do aprendizado é o quê? Repetir. Tá certo? Então, essa é a estrutura. Veja só, se isso daqui é um tribunal, eu preciso de algumas pessoas nesse tribunal. Tá certo? Eu já tenho a presença do juiz.
Daniel capítulo 7, verso 9, por favor. Que hoje ainda é advogado. Não, esse não é advogado. 7 e 9 não é advogado. Esse daqui chama-se ancião de dias. E eu quero falar dos dois intercessores, tá certo? Daniel 7, verso 9. E nas minhas visões da noite, continuei olhando, não é isso que está escrito aí, não é? Eu vi o que ele viu? Um ancião de dias. Como era a roupa desse ancião de dias? E que mais? O cabelo com uma branca lã. Que mais? Que mais? De fogo. E o que estava acontecendo aí? Milhares de milhares estavam junto dele, miríades de miríades, não é? Abriram seus livros. O que mais que é escrito aí? Versículo 10. É. Rio de fogo Manava diante dele. milhares de milhares. Milhares de milhares não serviu. O que mais? Milhares de milhares estavam descendo. Assentou-se o juízo. Pronto. Aqui está a visão do capítulo 4, do capítulo de Apocalipse. Já tinha sido vista por Daniel com alguém que estava sentado, que ninguém, que fugiu toda a terra. E Daniel viu que era um ancião de dias, não porque ele é velho, certo? É porque ele é o único, não existe outro, tá certo? Muito bem, voltando para o Daniel capítulo 4, verso 5, não é? Aí diz que lá no capítulo 4, verso 8, não, verso, deixa eu pegar o texto, fica melhor para a gente trabalhar. Capítulo 5, Daniel começa a olhar e diz que tinha um livrinho na mão que estava sentado e que ninguém podia levar o livro. Então ele é chamado o profeta chorão exatamente por conta disso. Não é? Verso 7 diz assim: veio, pois, o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são capítulo 5, 5 verso 6 de Apocalipse, perdão, meu erro, capítulo 5 verso 6. Então vi no meio, então vi no meio do trono os 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como que símbolo. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações. Então você olha para aí, nessa cena de juízo, você vê que ele tomou o livrinho, que é o livro da sua experiência, é o livro da sua vida. Ele tem 7 olhos, significa dizer que ele vê substancialmente tudo o que acontece, nada escapa. Então o que é que acontece? Aí diz que diante do trono apareceu o quê? Um cordeiro. Cordeiro de Deus que tira pecado. O que é que ele está fazendo aqui? Intercedendo. O que mais? Nessa intercessão, o que ele está fazendo? Olha, meu filho, a sua vida é minha. Eu vou ficar com os seus pecados. Você fica com a minha vida pura, santa. É mesmo. E ele chega e apresenta a sua vida diante do Pai e diz assim: eu morri por eles. 1 João 2,1.
Tem data aí? 1 João 2:1. Hein? Podia mostrar alguma data aí? Alguma data? Não. Nós estamos em duas dimensões. Eu estou no meu tempo e ele está no tempo dele. Aí Isso aqui é a grande diferença. 1844 não. Não. Começou em 1844, começou. O juízo pré-advento. Seria isso aí? O juízo pré-advento. É. Vamos lá. 1 2:1. Filhinhos. Repare se está escrito isso aí. Não pequeis. Mas se você pecar, um advogado junto ao Pai Jesus Cristo. Tá certo? Então ninguém comparece em juízo sem a presença do advogado. E Deus certamente deu, você tem que passar a carta de procuração para ele procurar por você. Se você não passar a carta de procuração para ele, se ele tiver uma procuração passada com você, ele não pode defender você. Você só pode defender. E os honorários dele é exatamente a coisa mais simples que tem. Os honorários desse advogado é simplesmente você se apropriar do seu sangue e da sua carne. E já disse lá, em Hebreus, você viu que ele inaugurou um novo caminho através da sua carne, que são o véu. O véu do santuário representa a carne dilacerada, rasgada de Cristo. Aí aqui tem 24 anciãos, 6, 6, 6 e 6. E agora, como é que eu fico aqui? Eu vou lá e represento. Eu preciso de um sacerdócio aqui na terra. Então, 1 Coríntios 3,16. Para concluir, deixar aqui pelo meio do caminho, para vocês ficarem com a minhoca na cabeça aí, levar a minhoca. 3,16 é assim. Como é que diz? Não, 3,16 de 1 Coríntios. Não sabeis que sois de Deus. Não sabeis Que vós somos os templo e que o Espírito habita em nós. O nosso corpo é uma tenda. Deus não mudou. Quem é que habita nele? Me fala no santuário e habitarei no meio dele. Quando Jesus foi embora, o Espírito Santo veio. Não foi a promessa que foi feita? Agora veja 8,26 de Romanos. O que é que o Espírito Santo faz na minha vida? Como tempo. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem sequer orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos. Imagina quanto trabalho induz o Espírito Santo. Nós damos para o Espírito Santo, para que ele, intercedendo por Cristo na minha vida, para que eu dê a oportunidade a ele interceder por mim diante do ancião. Quando começou isso? Que ninguém acredita por aí fora. 22 de outubro de 1844. Porque a matemática, antes não tinha um santuário terrestre, não tinha o Yom Kippur. O único intervalo que ficou foi desde a hora que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e a hora que ele entra no céu. Porque a partir daquela hora ele é concomitantemente o sumo sacerdote e o sacerdote. Ele faz a execução das duas coisas. Aonde? Aqui. Aqui não tem lugar santo, tem lugar santíssimo, não. Tudo é santíssimo. Aqui ninguém tem pecado. Aqui está todo mundo livre de pecado. Mas a data não é quando ele é crucificado, não. Não tem previsão profética para isso. Deus deixou claramente nas Escrituras como é que até 490 vai ser 490 anos, será o povo determinado para o judeu. Depois do povo judeu, então o que é que vem? Aí Cristo morre na cruz de Calvário. Na metade da semana Cristo morre, né?
ressuscita, passa 40 dias, dá instrução e sobe para o céu. Aí que ele vira o. Hein? Aí que ele vira o intercessor, não? Não. Ele já era intercessor, mas o julgamento do pré-advento só começa quando termina em 1840. Em 1844. Abre a Bíblia, Daniel. O que é que Jesus Cristo está fazendo no céu? Daniel 7. Depois da visão do capítulo 9. Logo depois que termina a visão 7, verso 10, aí você vê no 12 aqui, no 13, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigi-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar. Isso aqui é a visão de quando Jesus saiu daqui para lá, viu? Isso aqui é a visão. Ancião de dias, cadê, meu Deus? E o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, glória. O que é que ela quer? Rodrigo. É porque já estou fora da outra. O pastor Já está ali. ele abriu ali, olhou E foi-lhe dado domínio, glória, reino. Se você ler o capítulo 4 e 5 de Apocalipse, você vai ver essa mesma expressão aqui. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, desde a hora que Jesus Cristo, como homem, porque o trabalho que Jesus Cristo está fazendo aqui não é como Deus, certo? O trabalho que ele está fazendo aqui de intercessão é como homem. Eu morri por eles, eu vivi a vida que eles precisavam ter vivido, e eles creem em mim e me aceitam como seu Salvador. É isso que acontece. É a coisa mais simples. É simples, simples demais que a gente não acredita. Então, perfeito. Para ver se minha cunhada não entra mais aí na porta para atrapalhar. E meu Pai querido, perdoa a nossa incredulidade, Senhor. Perdoa a nossa fraqueza e às vezes a nossa falta, Senhor, de compreensão pela limitada situação que temos na nossa terra. Ajuda-nos, Senhor, a quando fecharmos os nossos olhos, abrirem-se as janelas da alma e nós possamos contemplar o trabalho mediador, profecia e intercessor de Jesus Cristo diante do teu trono, Senhor. E que os nossos pecados sejamos totalmente purificados no nosso pecado. Concede-nos a graça e dá-nos a certeza de que quando Jesus terminar esse trabalho, nós sejamos aceitos no céu para viver eternamente. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém.